Graça e paz. Vamos abrir a Bíblia em Colossenses capítulo 1. Vamos continuar aqui. Colossenses capítulo 1, versos 18 a 20. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Pai, por tua graça, fala aos nossos corações pelo teu Espírito e glorifica o teu Filho nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Depois de ter lido o livro Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning, a primeira vez, está voltando a ler a segunda vez, voltei a ler O Guia Seguro para o Céu, de Joseph Alleine. Estou lendo pela terceira vez. Este homem morreu com 34 anos, no século 17, 1650 e pouco, 1660 e pouco, quando ele morreu, com 34 anos. E depois de ter lido um livro soft, eu procurei ler um livro hard. Depois de ter lido um livro light, estou procurando ler um livro heavy. Depois de ter lido um livro extremamente aberto, estou lendo um livro extremamente gracioso. Porque a graça tem dois lados. E é bom a gente equilibrar as coisas de Deus. Ela tem o lado da aceitabilidade incondicional. Mas ela tem o lado da decisão pessoal. Ela tem o lado da decisão pessoal, da responsabilidade pessoal. É Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Mas há uma operação que a graça vai fazer em nós, para não ficarmos desequilibrados. Sexta-feira, antes de falar de sexta-feira, logo depois de começar seu ministério em Taunton, Alleine casou-se em 4 de outubro de 1655 com a sua prima, Theodosia Alleine, mulher de singular espiritualidade que deixou um comovente relato sobre o ministério do seu marido. A única falha que achava nele era de não passar mais tempo com ela. A única falha que ela achava que ele não passava muito tempo com ela, ao que ele respondeu: "Oh, minha querida, sei que tua alma está salva, mas quantas há que estão perecendo e das quais eu tenho que cuidar? Ah, se eu pudesse fazer mais por elas." A vida inteira de Alleine foi uma ilustração de suas palavras. Mostre-me um crente que considere seu tempo mais precioso do que o ouro. Quando a semana começava, ele dizia: temos uma nova semana à nossa frente, vamos usá-la para Deus. E em cada manhã,
Vamos viver bem este dia. Este é o dia que o Senhor nos deu. Enquanto teve saúde, escreve sua esposa, ele se levantava constantemente às 4 horas da manhã, ou antes, e aos domingos mais cedo ainda, se acordasse, ficava muito magoado se ouvisse algum ferreiro ou sapateiro ou negociante fazendo seus trabalhos antes que ele tivesse cumprido todos os seus deveres para com Deus. Então, dizia-me: como esse barulho me envergonha. Porventura, meu Senhor não merece mais do que o deles? Das 4 horas da manhã às 8 horas, passava em oração, em santa contemplação, cantando salmos, e que mais lhe agradava, fazendo suas devoções diárias sozinho, ou também com a sua família. Sexta-feira, 6h45, toca o meu telefone, despertador, que eu tenho que ir para fazer ginástica. Pois eu volto, tomo um banho, visto a roupa e vou gravar. Tenho que gravar na televisão Mix. Pois voltei, já mais de meio-dia, almocei. Fui atender um caso de uma pessoa que tinha passado por uma dificuldade. Voltei, vim atender uma pessoa na igreja. Depois fui realizar duas pessoas. Depois fui atender um telefonema de fora, saí, fui fazer um casamento, terminei o casamento, fui correndo. O doutor Junot estava fora, estava com o doutor Junot e o Jurandir estavam lá numa formatura de curso de teologia. Tem que ir lá com eles, comer, que coisa boa. Vamos jantar juntos. Saímos de lá mais de meia-noite. Chegamos em casa, vamos dormir, acordar cedo. Outro dia, um casal passando uma dificuldade. Isso é sábado, estou falando sábado. Vamos agora, era um casal querido da nossa igreja, foi atacado por ladrões, assalto. Que anjo entrou nessa casa ontem? E que coisa extraordinária. Ficamos conversando até 10h30. Lutas, problemas, porque nem sempre um ladrão é propriamente um ladrão. Às vezes ele vem como mensageiro de Deus, assim como Satanás vem como mensageiro de Deus para fazer alguma obra. Ficamos até 10 horas, 10h30. Telefone toca, era um amigo meu. Estávamos marcados já para teleconversar. Fomos até esta confeitaria ali na Santos com Sergipe, como chama? Mr. Cuca. Aí sentamos para conversar, ele pediu uma torta e eu pedi um cappuccino. Não queria comer porque depois tinha almoço. Cappuccino, ele comeu com a torta e conversamos. Conversa muito preciosa, vários assuntos. Depois eu vou contar um pouquinho da história que foi preciosa para mim. Até quase 1 hora, correndo para casa, a mulher estava esperando para almoçar. Tinha que preparar um pouquinho de estudo para falar às 3 horas lá na nossa colina da Graça Plena. Um encontro maravilhoso com gente que veio de vários lugares ali para falar sobre a família, orar com a família. Terminando, o pastor Júlio tinha um grupo sobre conselho missionário. Vamos assistir o curso de conselho missionário. Terminando o conselho missionário, já por volta de 6 horas, 6h30, vamos correr no velório da Olga. Olga é uma senhora aqui da nossa igreja, menina, 79 anos, partiu.
e fui lá no velório da Olga, e terminamos, conversei, cheguei lá e encontrei o pastor Manuel Neto. Por que você está contando tudo isso? Calma. Encontrei o pastor Manuel Neto, conversamos, ele é um piauiense da Gema, meu amigo, sentamos, conversamos sobre vários assuntos. Aí eu vou para casa. Cheguei em casa, a minha esposa tinha vindo para o Vides, que tinha reunião daqui do grupo do Vides, depois ela tinha um encontro com as amigas da Bolacha, que é um grupo que se reunia desde o tempo lá do colégio, lá Vicente Rijo, e ela tinha que ia passar lá, e eu fiquei só, e fui ler mais uma vez esse livro, e quando... meu irmão, meu irmão, Deus veio falar comigo. O que então nós lemos aqui? Para que ele tenha primazia. Para que ele tenha a primazia. Ele é o cabeça. Ele é o princípio. Ele é o primogênito. Primogênito entre os mortos, para que nele houvesse a primazia. Porque a prova é dele, a Deus que nele residisse toda a plenitude. Sozinho lá naquela casa, Deus foi falar comigo. Não vamos entrar aqui, mas a espada de Damocles estava posta lá. Depois eu vou explicar no outro dia o que significa a espada de Damocles. Hoje não. Deus então trata comigo. Tenho visto tudo, filho. Mas eu tenho um tratamento para você. Eu tenho lhe chamado para um objetivo. E esse objetivo não está se cumprindo. Você está muito atarefado com coisas. Para que ele tenha a primazia. Meu amigo no café, um doutor, professor, muito querido, que eu amo, esteve recentemente nos Estados Unidos, e ele teve que sair com um carro moderno, esses carros que tem tudo, que sabe falar. E esse carro, ele foi até um local bem distante, e lá ele disse, eu não sei voltar para a casa das pessoas que o haviam acolhido, que estavam hospedando. A mulher disse, olha, aí no painel tem um computador, tem um GPS, Mas se você não acertar, você faz isso. Tal rua, tal rua, tal rua, você vira assim, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Porém, coloque o dedo aí no botão, ensinou, e aperta o GPS e vê como é que ele vai fazer. E ele foi, ligou o GPS, e começou aí, apareceu o mapinha da cidade, onde ele estava, e a rua que ele devia ir. Mas como ela tinha dado uma outra ordem, e se você não acertar ligar, você vá por esse lugar, quando chegou no lugar que ele deveria entrar, ele foi à frente. E ele respondeu, você errou. Não, você passou do local que eu tinha lhe dado. Mas agora tem uma outra opção. Aí ele deu uma outra opção para esse meu amigo, entrar na outra rua. Como ele estava na velha história da mulher que tinha dito, ele foi para outra rua, ele disse, você passou outra vez. Mas tem uma outra opção. O computador falando para ele. E ele entrou na rua que ele disse, agora você entrou na outra opção, na opção certa, e foi.
E o computador diz, agora você vai virar à esquerda. Ele percebeu que ele não estava dando ordem, ele não estava obedecendo, e começou a dizer, agora você vai virar à esquerda. Ele foi. Quando ele estava escuro, aquela forma americana de ruas, não é como a nossa, tudo cheio de curvinhas e aquelas árvores escuras, ele não conseguia ver a luz, o número da casa. O computador disse, agora você chegou no local, pode parar. Todas as opções que ele errou, o computador não disse estúpido. Ele disse, você passou, tem uma outra opção. Não falou, não brigou com ele. Simplesmente disse, a outra. Meu amigo me contou essa história, ele disse, máquina governando o homem que faz máquina. Como é que Deus governa a gente? Quando você erra, o plano que ele estabeleceu, ele diz, filho, vem cá, volta aqui. O alvo da sua vida não são as pessoas, nem os ministérios. O alvo da sua vida é o meu filho. Você tem errado. Você tem procurado satisfazer os seus próprios desejos. Isto é adultério. E eu tenho para você um objetivo. E o objetivo que eu tenho é o meu filho. Ele é a primazia. E o meu amigo disse, o computador não brigou comigo. E eu digo para você, Deus não brigou comigo. Ele simplesmente disse, o objetivo que eu tenho para você é meu filho. Você tem tempo para fazer ginástica? E eu quero que você faça. Mas eu preciso que você tenha comunhão com meu filho. Ele é a primazia. Às vezes uma pessoa está num ministério e alguma coisa acontece e ela sai daquele ministério e fica magoada. O meu objetivo não é o ministério, é meu filho. Você foi chamado para ter comunhão com meu filho. A fé cristã não é regra, é relacionamento. Você não precisa ter uma série de coisas para fazer assim, é uma relação. O meu amigo tinha uma relação com o computador que ia lhe guiando. Nós precisamos ter uma relação com uma pessoa que nos guia. Ele é o cabeça. Vamos abrir Colossenses capítulo 2, versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Naquele carro tinha um soft que dirigia o meu amigo que ia perdido naquela cidade. Se não tivesse aquilo, ele tinha que estar perguntando um e outro. Mas havia aquele computador que ia ensinando. O que ele devia fazer? Nós temos um cabeça que é o nosso aperfeiçoamento. E nele, ele é o cabeça de todo poder, de todo princípio e de todo poder. Ele tem o comando. E nós precisamos agora ganhar a dimensão deste conhecimento. Quem são as pessoas grandes neste mundo? Mateus 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus está comparando agora aqui um homem que sabia o que é prioridade. Muitas vezes o nosso problema está na prioridade.
Quem é que tem a primazia na nossa vida? Quem é que exerce a supremacia de nossa existência? Ele diz que ninguém que nasceu de mulher neste mundo foi maior do que João. Por que Jesus considerou João tão grande assim? Evangelho de João, capítulo 1, verso 26 e 27. Por que João era um homem considerado grande? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Por que João foi considerado grande por Jesus? Porque João começava com os pés de Jesus. Ele disse: aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de abaixar e cuidar das sandálias dele. Hoje nós estamos com mania de grandeza exagerada. Nós queremos lugares importantes, lugares altos. Jesus considerou este o maior homem que ele conheceu, nascido de mulher. A visão de João era a visão de Cristo. Ele disse: aquele que venha depois de mim, eu não sou digno de abaixando, cuidar das sandálias dele, de abotoar a sandália dele. Verso 30. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. O que ele tinha? A primazia. O que é primazia? Não tem nada a ver com a primeirazia. O que é a primazia? Quem é que tem a supremacia, a proeminência na sua vida e na minha vida? Vamos agora tirar João de lado. Ele diz que ele era aquele que tinha a primazia. Quem é que tinha a primazia? José Faleini ficava com vergonha que os ferreiros começassem a bater na bigorna antes que ele terminasse os seus deveres espirituais. Ele ficava com vergonha se algum sapateiro começasse a fazer sapato antes que ele terminasse a sua intimidade com o Rei dos Reis. É verdade que naquele tempo não tinha televisão. É verdade que naquele tempo não tinha cinema. É verdade que naquele tempo não tinha barzinho para badaladas de final de semana, que já se sai meia-noite. Meia-noite é cedo. Como é que vai acordar 4 horas da manhã? Está doido. É verdade tudo isso. Estamos falando do século 17. Não, nós estamos falando de prioridade. O que o pastor Júlio fez hoje comigo aqui, um negócio, mas foi fantástico. Eu não sei onde é que eu botei meu... Mas ele disse mais ou menos o seguinte, que a pós-modernidade relativizou o absoluto e absolutizou o relativo. Aliás, eu queria que vocês, que não vieram pela manhã, não perdessem a chance, não só de ler o artigo do pastor Júlio, mas de ouvir o estudo de hoje de manhã, sobre a esperança. Foi um bálsamo para mim. Saí daqui, falando para minha esposa: olha, Deus me trouxe aqui hoje para ser edificado por esta mensagem tão preciosa. A pós-modernidade fez com que nós perdêssemos de vista valores que não podem ser descartados. João Batista, João Batista, João 3, 30 e 31.
Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Antes da conversão, o homem procura cobrir-se com folhas de figueiras e santificar-se com os seus próprios deveres. Antes da conversão, o homem procura cobrir-se com folhas de figueira e santificar-se com seus próprios deveres. Está apto a confiar em si mesmo, a estabelecer sua justiça própria e a contabilizar seus borós como ouro. Você sabe o que é boró? Eu fui ver no dicionário. Boró é bugiganga. Muamba. Você sabe o que é muamba, não sabe? Tá. Eu fui ver o que significava borós como ouro, mas não está apto a se submeter à justiça de Deus. Mas a conversão muda sua mente. Agora, ele considera a sua justiça própria como trapos de imundícias. Ele a lança fora, como uma pessoa faria com os trapos repugnantes de um mendigo asqueroso. Eu vou parar bem aqui só para pensar que em Épernay, na cidade da França, minha esposa e um casal que nós viajávamos juntos, entramos numa igreja medieval, onde tinha sido batizado Carlos V, rei do Império Espanhol. Igreja onde ele foi batizado, essas coisas maravilhosas góticas. E elas têm duas portas, uma porta logo lá fora, e depois tem um quadradinho por causa do frio, e ali naquele meio, outra porta para dentro. Quando nós entramos ali, tinha um mendigo. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu nunca tive uma náusea tão profunda. Eu entrei na igreja fazendo corcovas. Francês já tem uma origem, ou pelo menos tem uma pecha, que ele não gosta de banho. O imperador Luís XV tomou 2 banhos em toda a sua vida. Dizem que aí foi que ele criou a construção do grande perfume francês. Mas Luís XV tinha alguém que limpava com um paninho molhado e passava as colônias e os perfumes franceses. Mas aquele camarada que já não tinha, meus irmãos, que coisa terrível. Eu lia ontem isso aqui, quando ele diz assim, ele a lança fora como uma roupa, como uma pessoa faria com os trapos repugnantes de um mendigo asqueroso, e eu me lembrei daquele mendigo. Eu nunca vi coisa mais nauseante do que aquilo. E eu lhe pergunto, você conseguiria viver com a sua própria justiça? E agora, levado à pobreza de espírito, condena-se e reclama de si mesmo, considera-se todos os seus bens desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus, vê um mundo de iniquidade nas suas coisas santas e na sua justiça, antes idolatrada, chama de imundícia e prejuízo, e nem por milhares de mundos se acharia vestido nelas. Pastor Humberto, o senhor falou ainda há pouco do lado negro e do lado bom do homem. E tem esse perigo da gente aplaudir o lado bom e agora começa a dar valor à justiça de Cristo em detrimento do seu lado bom.
e pode dizer, vê a necessidade de Cristo em cada dever para justificar a sua pessoa e santificar seus atos, e não na sua própria justiça. Não pode viver sem Cristo, não pode orar sem Cristo. Cristo precisa ser com Ele, precisa ir com Ele. Caso contrário, não pode chegar à presença de Deus. Inclina-se para Cristo e, portanto, encurva-se na casa de Deus, confiado apenas em Cristo. Esconde-se em Cristo como uma raiz de uma árvore se espalha na terra para se estabilizar e nutrir-se. Outrora, as novas de Cristo eram uma coisa sem graça, sem sabor. Mas agora, quão doce é Cristo. Agostinho, o grande Agostinho, quando falava de Cristo, dizia o seguinte: não posso apreciar meu tão admirável Cícero, que eu gostava de ler tanto, porque não encontro o nome de Cristo nas poesias e nos escritos de Cícero. Nunca mais ele leu Cícero. Sabe por quê? Porque não tinha o nome de Cristo. Ele gostava tanto de Cícero, mas não queria mais. Quão enfaticamente ele exclamava com um só fôlego: ó suavíssimo, amantíssimo, bondosíssimo, queridíssimo, preciosíssimo, desejadíssimo, amabilíssimo, justíssimo Jesus Cristo. Eu não consegui dizer um fôlego só, vou tentar dizer. Ó suavíssimo, amantíssimo, bondosíssimo, queridíssimo, preciosíssimo, desejadíssimo, amabilíssimo, justíssimo Senhor Jesus Cristo. E você não lê Cícero por quê, Agostinho? Porque não tem o nome de Cristo. Aquele que tinha a primazia. Eu não sou digno de tirar a sandália dele. Convém que ele cresça. E aquele irmãozinho lá do Piauí, e disse assim: e que eu desapareça, não é, pastor? Diga, é esse mesmo. Não é nem que eu diminua, é que eu desapareça. Você entendeu? Você sabe por que Deus falou comigo? Você levanta, vai fazer uma porção de coisa, mas onde está o meu amado filho com você? Não está errado em cuidar daquele casal. Tem que ir lá. O que tem que fazer? Alguma mudança. Por que alguma mudança? Porque ele diz aqui que ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Seu amor tem um novo curso. Meu amor foi crucificado, dizia Inácio, referindo-se a Cristo. Tal é o meu amado, exclamava a esposa de Cantares de Salomão. Quão frequentemente Agostinho derramava seu amor sobre Cristo. Não conseguia encontrar palavras suficientemente doces e dizia: permite que eu te veja, ó luz dos meus olhos. Vem, ó alegria do meu espírito, permite que eu te contemple, ó regozijo do meu coração, permite que eu te ame, ó vida da minha alma, manifeste-se para mim, ó meu querido prazer, meu doce conforto, ó meu Deus, minha vida e toda a glória da minha alma, permite que eu te encontre, ó desejo do meu coração, permite que eu te toque, ó amor da minha alma, permite que eu te abrace, ó noivo celestial, permite que eu te possua, ó Cristo divino. O que é isso?
Nós não temos mais. Nós temos novela, nós temos filme, nós temos livros, nós temos tudo. Eu chamei você, meu filho, para a comunhão com meu filho. Ele é a primazia. Agostinho, você me envergonha. José Faleina, misericórdia. Quanto foi Corinthians hoje? Perdeu? Perdeu. Quanto foi? 3-2? Quanto foi o Fluminense hoje? Hein? Perdeu? 3-2? Puxa vida, que tristeza. Estava alegre com o Corinthians, fiquei triste com o Fluminense. Que lamentação as coisas do mundo dirigindo a vida da gente. Onde Cristo entra nesse negócio aí? Qual a importância que Cristo tem para você e para mim? Mas olha, como é que GLS? Não, GPS. GLS é um outro. Não, mas tem mesmo. Aqui está precisando, não é? Aqui no aeroporto está precisando. Tem um negócio também que tem aí, está precisando. No aeroporto de Londrina, fecha sempre porque falta esse negócio. Porque a ILS, não é GLS, é ILS. Mas o que eu quero dizer para você é que nós perdemos o GPS, guiado por satélites. É aquele instrumento que disse para o meu amigo aonde pode parar que você já chegou no local. Qual é o local? O GPS está dizendo. GPS, guiado pelo Pai Santo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: o local é Cristo. Ele tem a primazia. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. E só pela graça de Deus. Essa semana eu tenho muitas coisas na agenda para fazer. Mas Ele vai me levar à primazia. A primazia da agenda. A primazia da relação. Para que nós fomos chamados? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, para a gente ir embora. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Leia outra vez, meu irmão Renan. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Outra vez. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi enfático ou ainda precisamos mais? Deus é fiel. E Ele é fiel porque Ele nos chamou. Nos chamou para quê? Para a comunhão. Ou nos chamou a comunhão. Se o professor Dr. Onésimo estivesse aqui, ele iria me dar uma bronca. Porque a crase só existe na escrita. Não deve ser pronunciada. Mas eu acabei de pronunciar. Nos chamou a comunhão. Nos chamou a comunhão. A crase, por isso que ela está ali. Para dizer que o artigo e a preposição estão juntas. Nos chamou a comunhão de quem? De Jesus Cristo, o seu Filho. O que é fé cristã? Pastor Humberto bateu hoje aqui, ainda fez até aquele jeitinho dele, assim, né? Mas quando ele fica meio esquentado. Meus irmãos, o cristianismo é simples. É simples. É simples, é tão simples e nós complicamos. Mas é vero, você e eu estamos aí complicando.
Ele nos chamou à comunhão. Por quê? A comunhão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é comunhão, é a comunhão de Jesus Cristo. Vocês vão verificar, português é um negócio difícil. Ele diz assim, por exemplo, ele diz assim, ele não diz aprendei comigo, ele diz aprendei de mim. Aprendei de mim, não comigo. É a comunhão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que comunhão foi essa? Nós fomos inclusos nele, e ele vem viver em nós. E ele tem o quê? A primazia. Agora, como disse o pastor Júlio hoje, o problema é o carpe diem. Sabe o que isso significa? Carpe diem. Essa coisa da ordinariedade, da vulgarização do cotidiano, da mesmice da habitualidade. Quer que eu faça mais uma? Pois é, isto aí está carcomendo igual cupim lá no assoalho da minha propriedade, que teve que mudar as tábuas brancas. O que é tábua branca? É aquela que não tem cerne. Tem dois tipos, tem aquela que é o cerne da madeira, e aquela que tem o cerne, mas tem o quê? Tem o brancal. O construtor já deu aqui o negócio, o brancal. O cupim não come o miolo. Mas onde o cara, para aproveitar um pedacinho, botou umas brancais junta com o miolo. Sabe o que deu? Cupim. Você entendeu bem? Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu preciso da prioridade. Ele tem a primazia. E você e eu não temos capacidade. O pior é isto. Mas o melhor é que a graça não nos deixa. Como diz o Humberto Velho aqui, de novo. Ô, velho Humberto, você diz, estamos em obras. Eu estava vindo com minha esposa nesse final de semana, segunda-feira. Aí chegamos ali naquela antiga Paloma, aquele restaurante, aquele posto entre a Castelo e Paloma. Antigamente, agora é desse Graal. Tá? Estão em obras. E aí eles estavam escritos assim, eu lembrei do Humberto lá. Estava assim, desculpa o desconforto, mas estamos em obra para bem lhe atender. Coisa assim. Eu lembrei, digo, bem, a teologia do Humberto está aqui. A teologia do Humberto está aqui, escrita, estamos em obras. Não acabei a obra ainda, comecei, mas vou continuar. Não vou desistir de você. Ainda estava conversando com um casalzinho querido, ainda há pouco, dizendo, Deus começou, Ele não desiste de mim. Porque Ele não desiste de mim, eu acabo não desistindo dEle. Este Deus é extraordinário. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.